Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou resumir para vocês um filme de ação suspense chamado Kate, lançado em 2021. O filme se passa no Japão e começa com os dois personagens principais conversando dentro de um carro sobre um assassinato que eles estão planejando. Ela, Kate, se recusando a usar a mira telescópica e seu parceiro Varric rebate que a mesma deveria usar e escutar o conselho dele, já que era mais velho, inteligente e sábio. Em seguida, ela desce do carro, mata os dois seguranças que estavam no local e os prende num galpão. Depois, sobe no prédio e fica aguardando o alvo. Quando o alvo chega, Kate não queria atirar, pois ele estava na presença de uma criança, e eles tinham uma regra para não matarem na presença de menores de idade. Mas Varric disse para prosseguir com o assassinato e assim o fez. Depois desse acontecimento, Kate está querendo se aposentar, pois não consegue esquecer que matou aquele homem na presença de uma criança. Eles entram em acordo, vão apenas terminar o que tem de ser feito e Kate estará livre para viver a vida, talvez construir uma família e etc. Depois de sair dessa conversa, Kate vai a um bar para beber e se distrair. Enquanto estava lá, um homem começou a flertar com ela. Eles beberam, conversaram e foram para o quarto transar. Assim que terminaram, Varric informou via SMS um local que ela deveria estar às 23 horas em ponto, e como foi pedido, a mesma cumpriu. Chegando no local, Kate iria matar mais um homem, ligado ao clã do que ela matou no começo do filme. Porém, na hora de atirar, ela começou a passar mal e errou o alvo. Em seguida, ainda tentou atirar novamente, mas sem sucesso, decidindo então fugir do local. Na hora da fuga, começou uma perseguição com a polícia. Ela passou mal novamente e acabou capotando o carro indo parar no hospital. Chegando no hospital, o médico informou que a mesma estava com síndrome do SAR acelerada, síndrome aguda da radiação, em que ataca pessoas que ficaram expostas a materiais radioativos por muito tempo, e a mesma teria apenas mais 24 horas de vida. Imediatamente, Kate lembrou que o rapaz com quem havia saído no bar a envenenou, e antes de ir atrás dele para se vingar, pegou algumas seringas com remédio para tardar sua morte. Kate o encontra em casa com a esposa e pergunta o motivo dele a ter envenenado. Ele responde que foi a pedido, mas não sabia que era veneno e que haviam informado que era apenas um sedativo, pois queriam revistar o quarto. Com isso, ela perguntou quem havia mandado envenená-la, e o mesmo informou que foi Kazuo Sato, que opera da Yakuza e é do clã Kijima. Saindo do local onde estava, Kate vai se encontrar com Varric e informa toda a situação. Até então, ela não sabia quem eram os homens que ela tinha pedido para ele matar, mas ela insistiu que ele dissesse tudo e abrisse o jogo. Varric, então, disse que o primeiro homem que ela matou era o irmão mais novo de Kijima, Kentaro, e o que ela errou o alvo era o próprio Kijima, dono do clã. Porém, ele não é de se expor, e aquela era uma chance super rara dela ter conseguido ver ele e ter a oportunidade de matá-lo. Kate diz ao parceiro que irá encontrar Kijima a todo custo para se vingar, e ele informa o nome de um restaurante que ela poderia encontrar alguém que trabalhasse para ele, e talvez descobrir onde Kijima está se escondendo. Ela vai até o restaurante e encontra 3 homens que trabalham para o Kijima. Os mesmos informam que não sabem onde ele está escondido. Com raiva e sem acreditar no que foi dito, ela começa uma luta. Enquanto briga com os que já estavam lá, vai chegando mais capangas para lutar, mas Kate mata todos. Quando restava apenas um homem vivo, ela informa que a sobrinha de Kijima, Annie-chan, poderia saber sobre o paradeiro do tio e então Kate sai à procura da garota. Kate encontra Annie se divertindo em uma boate acompanhada de 2 seguranças e logo lembra da garota. Era a criança que estava acompanhando Kentaro, o primeiro homem que ela havia se recusado a matar, mas acabou executando. Kate pega um painel que está pendurado no local da boate e agride os 2 seguranças, conseguindo assim pegar Annie. Em seguida, Kate leva a garota para outro local e a mesma sai correndo. Kate consegue pegar a garota novamente e pede para ela ligar para o Kijima. Annie informa que não tem contato direto com o tio e que fala apenas com um conselheiro dele, Heng, e que também é o único que se comunica diretamente com ele. Annie liga para o Heng, mas não é ele quem atende, e sim Shinzo, um capanga de Renji. Mas mesmo assim, ela informa que foi sequestrada e Kate pega o celular e diz para Heng que quer encontrar Kijima no mercado em 1 hora e caso ele não apareça, a garota morre. Logo em seguida, elas passam numa farmácia para comprar remédios e vão ao banheiro. Kate, depois de se limpar dos ferimentos deixados pela luta anterior, prende Annie com uma fita adesiva no banheiro e vai esperar Kijima no local em que foi combinado. Enquanto espera Kijima comendo, chegam 3 carros cheios de capangas liderados por Shinzo, ordenando que achem a Annie e que acabem com a vida de Kate. Porém, percebendo a movimentação, Kate se adianta e começa a atirar em todos os homens que vê pela frente, começando assim uma perseguição e bastante tiroteio.
Enquanto ela está fugindo para não morrer e ao mesmo tempo está matando os capangas, Annie, que ainda estava presa no banheiro, consegue se soltar das fitas e logo encontra-se com Shinzo, em que começa a desabafar sobre a situação que acabara de passar. Eis que fica um silêncio no ar. Annie percebe a movimentação estranha de Shinzo e seus companheiros e pergunta o que está acontecendo. Todos apontam uma arma para a garota, e Shinzo diz que ela terá que morrer igual ao pai, que não precisam mais dela para nada. E então, quando finalmente iriam atirar, Kate chega e mata Shinzo, enquanto seus capangas fogem. Annie agradece pela sua vida e pede para ficar com Kate, já que sua família está tentando matá-la e que não tem mais para onde ir. De imediato, Kate recusa e diz que não é problema dela se a garota vai ser morta e que não pode ficar com ela. Mas Annie insiste, pois se Kate não queria ficar com ela, por que salvou a sua vida? E mais uma vez, quando Kate estava recusando, começa a passar mal e cai no chão. Annie imediatamente a socorre e entrega o remédio para que ela aplicasse e ficasse bem, e quando novamente começaria a pedir para ficar com a Kate e reforça que irá ajudá-la, a mesma aceita. As duas saem pelas ruas para comer algo e compram uma roupa nova para Kate, já que a atual está completamente suja de sangue. Enquanto estão fazendo um lanche, Kate confronta Annie e diz que quer encontrar Renji e pergunta a mesma se ela sabe como. Ela responde que só há um jeito, que é através de Jojima, namorado de Renji, e diz que sabe onde ele mora. Kate então começa a pensar num plano para conseguir chegar lá e pede detalhes sobre o local. Ela informa que eles têm um andar próprio, que haverá no mínimo 2 seguranças e que a entrada de serviço é na cozinha. Annie já quer entrar atirando em tudo e todos, mas Kate quer entrar sem ser vista e que Annie irá distraí-los. Chegando na porta do prédio, Annie começa a gritar, pedir socorro e que precisa entrar para falar com Jojima. E logo os seguranças levam ela até o apartamento. Assim que consegue entrar, Annie encontra Jojima sentado e relaxando assistindo TV. Eles começam a conversar e ela logo apresenta Kate para ele, que já entra em cena com uma arma na mão apontando para ele e perguntando por Renji. Jojima diz que nada do que ela dissesse ou fizesse iria fazê-lo dizer onde Renji está, e com isso eles começam uma luta. Jojima e Kate lutam com a mesma disposição. Nenhum está em vantagem nessa luta. Enquanto isso, Annie tenta colocar a arma para funcionar, mas falha. Até que Kate leva um golpe muito forte e cai no chão. Jojima, por sua vez, começa a enforcar ela, que está quase apagando, até que Annie quebra um recipiente de vidro na cabeça dele e o mesmo desmaia. Enquanto está desacordado, elas procuram sobre algo que ajude a achar Renji, até que Annie encontra o celular de Jojima com a localização em tempo real dele. E elas saem disparado em sua procura. Chegando no local em que Renji estava, junto com 2 seguranças, Annie fica no meio do carro para obrigá-los a parar. Quando eles se deram conta, Kate já estava atirando no carro e nos 2 seguranças, deixando apenas Renji vivo. Ele começa a questionar Annie o porquê dela estar traindo a família e ela aponta a arma para a cabeça dele e diz que eles que traíram primeiro. Mataram o pai dela, tentaram a matar e agora estão vivendo sobre a carcaça dele. Kate interrompe e novamente começa a perguntar por Kijima. Renji responde que não sabe onde ele está, mas a única coisa que ele disse antes de sumir foi: "Vou ficar com a família." E logo Annie soube onde ele estava escondido. Ela deixou Renji desacordado antes de partirem, e no caminho Kate pegou o celular de Annie para ligar para Varric e informar que já sabia onde Kijima estava escondido e que iria matá-lo. Varric insistiu para que ela dissesse onde iria estar, que ele iria ajudar também, mas ela falou apenas um local próximo que estaria. As duas pegaram um táxi para ir às colinas, local onde Kijima está escondido. No decorrer do caminho, Annie quer conversar para saber mais sobre a vida de Kate, mas ela não quer dizer absolutamente nada. Não satisfeita, Annie começa a perguntar se Kate gostaria de saber sobre a vida dela, já que seria a última pessoa que ela iria conhecer. Ela responde que não tem interesse, que já sabe o bastante, mas mesmo assim, Annie começa a falar sobre sua vida, de que não conheceu a sua mãe, e Kate dorme no meio da conversa. Porém, ela continua conversando sozinha e a colocando para dormir em seus braços. Chegando no local, Annie insiste em querer entrar na casa para ajudar a matar Kijima. Kate recusa e diz que ela não precisa passar por aquilo, que é apenas uma criança e deve agir como uma, ficando do lado de fora. Ela obedeceu e Kate entrou sozinha na casa. Entrando, logo encontra Kijima, que de costas pergunta se ela conhece a história de Oiwa, o fantasma de Oiwa que volta para vingar sua morte. Ela pergunta se ele está se vingando dela por Osaka, mas ele diz que não tem motivo nenhum para matá-la e que a mesma é apenas um instrumento e não tem importância, que apenas a família importa para ele. Ela pergunta sobre a morte de Kentaro,
E Kijima diz que ele morreu porque ele falhou, que quando viu a inveja crescendo no coração dentro de sua família como um câncer, ficou triste e deu a entender que abandonou a família. Ela fala sobre Renji. Kijima diz que ela não teria se tornado chefe do clã sem uma ajuda interna e que eles não a deixariam viva, por isso ela está ali. Ele também foi traído pela família e joga umas fotos em direção dela. Do lado de fora, Anne está aguardando sentada na calçada e Varric chega. Começa a conversar com ela e conta toda a verdade sobre Kate ter matado toda a sua família. Do lado de dentro, Kate e Kojima continuam conversando, e ela diz que precisa terminar o que começou. Ele então se vira para a parede e pede para morrer com dignidade, começando a orar. Kate então coloca a arma na cabeça dele e a cena é cortada para o lado de fora, e só se ouve um tiro. Logo em seguida, Kate sai da casa e encontra Anne chorando. Ela tenta conversar com ela para explicar toda a situação, e diz que Varric mentiu para ela, que a mesma não entrasse no carro com ele. Anne grita dizendo para ela calar a boca e quando Kate tenta falar novamente, ela atira e sai no carro com Varric. No chão, Kate ainda viva, começa a ver toda a sua vida, os momentos que passou e onde está atualmente, quase morrendo, até que Kijima chega e entrega o remédio dela. Chegando em seu apartamento, Varric encontra Renji, seu então aliado, e eles começam a conversar sobre as garotas. Varric diz que ele não poderia ter matado Kate, que poderia ter feito ela mudar de ideia, mas Renji retruca dizendo que ela já fazia parte do acordo, que iria morrer mais cedo ou mais tarde, e Anne apenas escutando tentando entender alguma coisa. Kate e Kijima se juntam e vão até o apartamento de Varric para resgatar Anne, e já chegam ao local atirando nos seguranças. Enquanto sobem até o apartamento, Varric visualiza tudo pelas câmeras e mobiliza mais gente para matá-los e acontece muita troca de tiros. No decorrer dos andares, Kijima e Renji se encontram, e ele pergunta a Renji se ele quer ser o novo Ozawa, líder do clã, e joga uma espada nos pés deles. Terão de lutar e apenas um poderá sobreviver. Assim que começam, Kijima vence. Kate continua subindo sozinha até o apartamento de Varric, a fim de encontrar Anne, e é recebida a tiros por seguranças no local. Ela é atingida, mas consegue matar todos eles e se encontrar com Anne e Varric. Kate começa a pedir desculpas a ela e que se pudesse faria tudo diferente. Mas Varric interrompe, diz que não tem mais como mudar nada e que ela era uma peça indispensável, que foi a única pessoa que ele amou na vida. Fica um clima tenso no ar, e os dois miram a arma um para o outro, mas Kate atira primeiro e o acerta no estômago. Anne sai correndo para ajudar Kate, que está quase morta ao chão. Elas começam a chorar e Kate pede que ela não chore, pois a conhece e que vai ficar tudo bem. Kate fecha os olhos e o filme acaba. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal e deixar o seu like. Obrigada e até a próxima!